existe na relação com alguém. E as crianças falam de várias formas, né, com você. A importância do vínculo, primeiro, desde a sobrevivência do bebê, física, emocional, cognitivo, até cerebral. O desenvolvimento, ele é um espelho da qualidade de vida no futuro. A gente pode ver sinais de alerta desde o recém-nascido. Para que o desenvolvimento ocorra, vai depender dos estímulos adequados que essa criança venha a ter. A gestação e os 3 primeiros anos de vida, eles são fundamentais para o que a criança será no futuro. A gente está falando do desenvolvimento psicomotor, cognitivo, afetivo, sensorial. Então a gente está falando de toda essa gama de desenvolvimento integral. Toda a fundação das habilidades do desenvolvimento, elas são formadas no início da vida. A vigilância do desenvolvimento é você cuidar de forma coletiva dessas crianças. O ideal é que esse acompanhamento do desenvolvimento ele se inicie nos serviços de saúde, porque a criança nasce, hoje a maioria nasce no hospital e ele é acompanhado desde recém-nascido pelo profissional de saúde. Avaliar este desenvolvimento de uma forma sistemática significa investir e estimular essa criança, fazendo com que ela se torne um cidadão produtivo, adequado e feliz. E poder cuidar em conjunto, que sejam cuidados colaborativos, que sejam cuidados compartilhados. A caderneta sugere a vigilância do desenvolvimento baseada em 3 componentes: a anamnese, o exame físico e a vigilância dos marcos do desenvolvimento. A anamnese é fundamental para se reconhecer riscos para o desenvolvimento. Não pode achar que está perdendo tempo. É ali que você direciona todo o seu diagnóstico. Para saber como é que está aquela criança, qual é o comportamento dela, qual é sua rotina em casa, como é que está a família com essa criança. Ela acaba dormindo a noite inteira, não está acordando para mamar, às vezes uma vez só. No exame físico tem 2 componentes fundamentais. Um é a verificação do perímetro cefálico, ou seja, o tamanho da cabeça da criança ao longo do tempo. Você vai passar essa fita, né, na glabela e no ponto mais elevado da região occipital. A partir daí, você tem que se lançar para a caderneta. Se está dentro da curva, se está adequado, significa que ele está se desenvolvendo. Você tem que ver a qualidade da tua fita. Tu não pode ter uma fita elástica, porque na hora que tu ajustar na cabeça do neném, ela vai dar um resultado falso. No gráfico, você vai observar que você vai ter 2 linhas vermelhas. Verificar se está acima da linha superior ou abaixo da linha inferior. Se a gente já tem ali uma alteração de perímetro cefálico, tem que encaminhar imediatamente. Faz parte desse instrumento a verificação de algumas alterações fenotípicas, como, por exemplo, a fenda palpebral oblíqua, olhos afastados, orelhas de implantação muito baixa, alterações de lábios e de palato. No momento que eu identifico 3 ou mais alterações fenotípicas, eu devo referenciar. Por último, a caderneta tem um instrumento composto de marcos do desenvolvimento, que são habilidades e posturas que as crianças têm. Caracteristicamente, elas ganham essas habilidades dependendo da sua idade. O desenvolvimento ele não acontece de uma forma linear. Então, as crianças têm fase de aceleração do desenvolvimento, fase de desaceleração, por isso que é tão importante ser avaliado continuamente. O atraso de um desses marcos não sentencia a criança que ela tem um atraso e o terá para sempre, mas é um sinal de alerta para permitir à equipe para tomar os encaminhamentos devidos. Resumindo, nós teríamos um marco para cada área do desenvolvimento. Na faixa etária, 4 marcos. O marco de interação social, um marco na área motora grossa, um marco na linguagem e um marco na área motora fina.
O que é que a gente quer ver nesse primeiro item? Se ela tem tônus suficiente para manter braços fletidos e as pernas também. Se você chegar a 30 centímetros, mais ou menos 1,5 palmo de distância, que é quando ela foca bem, e é a mesma distância que o rosto da mãe fica do rosto do bebê quando está amamentando, ela vai automaticamente buscar e você vai ver que ela claramente fixa no seu rosto. Sempre em torno de 30 centímetros de distância da orelha, não na frente para que a criança veja, e sim ao lado, e fazer um som leve, e você vai observar a reação. E geralmente a reação nesse momento é de piscar dos olhos. A criança colocada de bruços, ela não vai suspender o corpo todo, mas ela vai conseguir elevar a cabeça de forma que ela, em algum momento, mantenha o rosto, inclusive o queixo, afastado da superfície. Diante de um estímulo, ela já esboça o sorriso. E esse estímulo é só ao estímulo do outro. Aqui é um sorriso reativo a algum rosto, ou a voz, ou a presença de outra pessoa. Aos 2 meses, ele já começa a abrir espontaneamente. Ele pode fechar, mas de uma maior parte do tempo ele já mantém a mão aberta. Aqui ele já vai ter algum tipo de som, que geralmente é um som gutural e muito pouco articulado. São pequenos sons, em alguns momentos, inclusive, parece ser uma conversa. O bebê colocado de costas, ele já tem uma atividade mais ativa, mesmo que não seja muito coordenado. Aqui o bebê já claramente reage com uma pessoa que está à sua frente. Pode ser vocalizando um pouco mais, pode ser sorrindo francamente, mas ela tem um contato visual e ela tem uma interação. Colocado um objeto na mão da criança, e se você não tiver um objeto específico de brinquedo, você pode usar um abaixador de língua, por exemplo. E você colocado na mão, a criança tem a apreensão reflexa, onde ela segura esse objeto e mantém ele por algum tempo na mão. Aqui ele tem que ter uma produção vocal maior. Então ele tem que gargalhar ou começar a fazer um som de sorriso, não apenas a mímica facial, e já produz algum som um pouco mais complexo. Então você coloca a criança de bruços, de barriguinha para baixo, de preferência bota alguma coisa colorida na frente para servir de atração, e a criança vai conseguir apoiar só no antebraço e já levantar o tronco até essa altura. Então, enquanto que o bebezinho de 1 mês, ele só conseguia levantar a cabeça, esse aqui já levanta o tronco, mas ele não precisa estender a mão toda ainda. Isso é mais na frente. Ele mantém o antebraço apoiado. Então, você pode colocar um cubo colorido ou qualquer objeto em cima da superfície da mesa e a criança faz o movimento de alcançá-lo, mesmo que ela não alcance ou não pegue. Mas você vê a intencionalidade. Então, se esse mesmo objeto que você deu para ver se ele tenta alcançar for um objeto limpo, tem que só observar que ele pegue o objeto e traga a boca. Você vai oferecer da mesma forma que anteriormente, com sino ou chocalho, a 30 centímetros de cada orelha, mas agora a criança precisa virar o rosto em direção do som, para um lado e para o outro. Aqui começa uma fase onde a criança está bem mais ativa e ela adora. Quando ela aprende a fazer essa atividade de rolar, é muito fácil porque ela faz espontaneamente. Se ela não fizer, você pode colocar a criança numa superfície segura, de preferência uma maca grande ou até mesmo no chão, emborrachado, e colocar um brinquedo de lado que seja o estimulador para ela virar e pegar esse objeto. Ela tem apenas que rolar. Essa é uma brincadeira universal que as crianças nessa faixa etária gostam muito e mais frequentemente nós fazemos com uma fraldinha ou um lençol, onde a mãe se cobre e a criança puxa, ou vice-versa. Isso é uma grande habilidade cognitiva. A criança já tentou pegar um objeto, a criança já pegou e botou na boca, agora eu preciso saber se ela tem a habilidade de
soltar o objeto, porque a primeira habilidade é pegar, mas depois tem que ter a habilidade de soltar e soltar coordenadamente. Aqui a criança começa a balbuciar. Então, não precisa ter significado nenhum. Pode ser da, ou ba, ba. Mas ela já consegue dizer uma sílaba 2 ou mais vezes. Nessa idade, a criança já é capaz de se manter sentada sem encosto e sem apoio nenhum. E a gente diz se manter sentada pelo menos por 30 segundos. É uma idade que a criança gosta muito de começar a imitar os gestos que a gente frequentemente faz na rotina. Então, nós intuitivamente ensinamos a criança a dar tchau, a mandar beijo, a fazer não com a cabeça. E a criança conseguir usar o polegar e o indicador nas pontas. E a criança não mais pega aquele objeto na palma da mão e sim com a ponta dos dedos. Enquanto o duplica-sílaba é o da, pá, aqui é aquela conversa. Cadê a Lia? A Lia e a vovó? E o vovô, cadê? Uma forma que você pergunta muito fácil à mãe, ele conversa muito. E as mães respondem, geralmente elas sabem muito bem, conversa muito. Então é uma produção de sons aleatórios, mas melódicos, que lembram uma conversação. Então é a criança que já consegue trocar passos, mas não tem equilíbrio suficiente para andar. Podemos perguntar e podemos observar usando o móvel como apoio. Então a criança anda segurando ou a criança anda com leve ajuda de um adulto. Então ela não pode se pendurar no adulto, mas ela pode usar 2 dedos de apoio, porque o apoio é para o equilíbrio e não para a sustentação de peso. E ela troca até 3 passinhos ou mais. A criança nessa idade, já com mais de 1 ano, ela definitivamente sabe o que quer. E as formas de mostrar, a mais comum é apontando, mas ela pode também verbalizar ou ela pode levar a pessoa onde ela quer. Mas você tem clareza do que ela quer conseguir. Uma pequena xícara plástica, você pode usar até um copo. E tem que usar os cubinhos, que a criança tem que ter a habilidade de pegar com os dedinhos na ponta dos dedos e soltar coordenadamente dentro de uma xícara ou de um copo. E ela tem que colocar os 3 cubos. Quando nós falamos diz uma palavra, nós estamos querendo dizer diz uma palavra com significado. Diferente do duplicar sílaba, que podia ser mamá, aqui ela pode chamar mamá, mas é claramente para a mãe. Então pode ser uma aproximação. Então pode ser uau, ou pode ser cau para um carro, mas toda vez que ela diz isso, ela tem aquele significado. Então, o fundamental aqui é que a palavra tem um significado claro. Ela fala bastante. Que fala papá, nenê, fala papai, mamãe e vovó. Então, a mesma coisa da outra marcha. Aqui ela precisa dar 3 passos, só que sem apoio nenhum. Esse é um item que é muito importante e que a gente tem que ter uma única preocupação. É simplesmente a criança ter um controle motor razoável de usar uma colherzinha e trazer algum alimento para a boca. Ela não precisa fazer tão limpo que não derrube nada. Lembra, a gente tem a habilidade da pinça, tem a habilidade de soltar, agora a gente vai ter que soltar bem coordenado um em cima do outro. Então é a série das torres, começamos nessa faixa etária com 2 cubinhos um em cima do outro e que permaneçam em cima do outro. Muitas vezes perguntamos às mães ou à cuidadora, o cuidador, quais são as palavrinhas que a criança já fala e aí tentamos fazer com que ela diga num ambiente de avaliação. Go! 3 palavras com significado. Mais? Isso é um item que, se você fizer para a criança imitar, ela raramente vai seguir a sua orientação, porque ela não entende por quê. Então, muito bom é um carrinho ou um brinquedinho de puxar, e ela dá 3 passinhos para trás, ou abrir a porta, ou abrir uma gaveta.
Ela tem que saber tirar uma peça de roupa sozinha. Pode ser meia, pode ser uma camiseta, mas que ela já tem essa habilidade de fazer só. Mesma coisa do de 2, só que agora é equilibrar 3 cubos um em cima do outro. Nós temos um pequeno cartaz, uma pequena folha, que tem 5 figuras que vão servir para 2 itens diferentes. E o primeiro mostra para mim ou aponta onde está o passarinho, onde está a boneca, e a criança é capaz de apontar 2 das 5 figuras. A criança precisa, independentemente, solta, sem estar segurando de nada, chutar a bola de forma que ela quique pelo menos assim 1 metro de distância. A criança é capaz de vestir alguma parte das suas roupas com ajuda. Então, não é necessário que ela ataque botão ou feche zíper, mas que ela consiga botar uma bermuda, que ela consiga calçar uma meia, por exemplo. Agora, tem que equilibrar os 6 cubos e eles têm que estar os 6, um em cima do outro. Então, não é botar 3, cair e botar mais 3, e sim os 6 ao mesmo tempo. Tem várias habilidades. Primeiro tem a habilidade cognitiva de imitar, né? E é uma enorme habilidade motora fina. A sua pinça tem que ser cada vez mais refinada para ela ficar em cima, né? Você fazer 6. A criança nessa idade já fala mais espontaneamente, então você precisa observar toda a produção vocal que a criança faz durante a avaliação e ver se ela consegue fazer combinações de 2 palavras. Mamãe me dá, quero não, sai daqui, quer ir embora, quer ir para casa, né? Então elas juntam palavrinhas, sendo 2 palavras, a gente já considera positivo. E o que mais que tem no parquinho que você gosta de brincar? Tem brinquedo. A criança precisa dar um pequeno salto onde os 2 pés estejam no ar ao mesmo tempo. Quando eles não têm essa habilidade ainda, eles fazem uma brincadeira assim, eles querem enganar a gente, que eles levantam um pé, botam no chão e depois levantam o outro. Então, o que você tem que estar atento aqui é que, de fato, os 2 pés estejam no ar simultaneamente. Isso é um dado que tem que ser perguntado. Você pode até observar, talvez, na sala de espera, quando você vai chamar a família, já ter visto. Mas não sendo o caso, você pergunta aos familiares se a criança tem interesse em brincar e se brinca com outras crianças. Eu pego um papel branco, não pautado, faço uma linha vertical, porque aqui é uma habilidade de imitação e não de fazer sozinho, entrego o lápis ou a caneta à criança e peço para fazer igual. Eu quero saber aqui a compreensão do verbo. Quando eu perguntei antes, me mostra a boneca, eu estava perguntando a compreensão do objeto. Aqui quem late? Ela tem que apontar para o cachorro. Então, ela tem que fazer uma compreensão mais complexa e responder apontando para os animais. E quem é que faz que late? Muito bem. Então, é pegar uma bolinha pequena e jogar ela por cima do ombro. Criança menor pega a bola e deixa a bola cair. Não é um arremesso verdadeiro. Essa habilidade é preciso ter um pouco mais de força e de coordenação. Baseado nesses 3 elementos do instrumento de vigilância da caderneta, que são a anamnese, o exame físico e os marcos do desenvolvimento, nós vamos poder, no fim, classificar o desenvolvimento da criança naquele momento em 3 diferentes níveis. Do provável atraso, onde ela tem que ser referenciada para uma avaliação mais aprofundada, ou ela cai na alerta para o desenvolvimento, onde essa criança tem que ser vista com intervalos menores, e a gente tem a criança com desenvolvimento adequado. Eu junto fator de risco, que eu vejo na anamnese, perímetro cefálico e alterações fenotípicas que eu vejo no exame físico, eu junto marcos do desenvolvimento da idade dela. Preencher corretamente os marcos possibilita que tanto a família tenha esses dados,
ao longo do tempo, como qualquer profissional que entre em contato com essa criança possa perceber como vinha acontecendo o desenvolvimento dela no passado e como está hoje. Sem este preenchimento, esse valioso dado ele é perdido. É fundamental que na infância a gente detecte logo essas alterações de desenvolvimento. Quanto mais a gente estimula a criança cedo, melhor o cérebro responde, para que a gente possa recuperar isso na maioria das vezes. O que a gente encontra na faixa vermelha que precisa ser referenciado? Alterações no perímetro cefálico ou a presença de 3 ou mais alterações fenotípicas ou ausência de marcos da faixa etária anterior. Então, isso eu classifico como provável atraso. E essa é a criança que precisa ser encaminhada para uma avaliação do seu neurodesenvolvimento de uma forma mais específica. Se a criança apresentar algum fator de risco ou atraso em algum dos marcos que foram correspondentes à sua idade, eu vou continuar acompanhando essa criança, apenas eu vou estar em alerta para saber quando ela vai adquirir aquele marco. Ela tem que adquirir antes do final da faixa etária dela. Nós podemos ver que a criança não tem riscos, não tem alterações do exame físico e tem um bom desenvolvimento, ela vai ser considerada como desenvolvimento normal. Um elogio é um ato de cuidar dessa família que cuida do nosso pequeno. O olhar é um sinal de presença. O amor era uma coisa fundamental para o desenvolvimento. A criança ela é uma pessoa completa, com todo o seu desenvolvimento, com todas as partes do seu desenvolvimento, todos os cantinhos do seu desenvolvimento em jogo. A criança ela é futuro, mas ela já é presente, né? E isso é uma coisa também importante da gente pensar. Não vai ser só depois, vai ser agora também.